Boa tarde, irmãos, graça e paz, amém? Vamos dar início à nossa celebração de hoje. Abram aí o livro de Salmos, amém? Salmo 25, amém? Diz assim a palavra do Senhor: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Amém? Deus é o nosso juiz, é o nosso cuidador, é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Nele deve estar toda a nossa confiança. Nele deve estar toda a nossa alegria. Nele deve estar toda a nossa dedicação. Então é por causa desse Deus que estamos aqui reunidos nessa tarde. E que possamos começar esse culto com o mesmo espírito do salmista, com um espírito de confiança, acreditando que o auxílio do Senhor está presente em nossas vidas. Vamos orar. Santo querido Deus, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Muito obrigado pela Tua presença em nosso meio, porque é a Tua Palavra que afirma que onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor estará. E nós cremos que o Senhor está aqui conosco nesta hora. Então recebe todo o nosso louvor nessa tarde, toda a nossa adoração. Que o Teu Espírito Santo com liberdade possa agir no meio do Teu povo nesta hora. Louvamos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus. Todos creem que Jesus está aqui presente neste lugar? Amém. Então nós estamos aqui diante da presença do Rei Jesus e nós estamos aqui para adorá-lo. Então que você possa se alegrar nesse momento e render todo louvor e adoração a Ele, porque Ele é digno de nosso louvor e de nossa adoração. Amém. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui.
Nós estamos aqui para dar o louvor que é devido a esse Rei, a Jesus, que morreu em nosso lugar, que veio a este mundo para nos salvar. Essa é a graça do nosso Deus, porque não merecíamos, mas ainda assim Ele veio e morreu em nosso lugar. Então vamos louvar, declarar que essa é a maravilhosa graça do nosso Deus, que tem poder sobre o pecado e que o amor desse Deus é poderoso. Amém? Poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com a sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz aos causos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
Amém. Se hoje nós estamos aqui cantando ao Senhor, é porque Ele nos libertou da escravidão do pecado para o adorar. Esse foi o propósito pelo qual Ele nos criou, a sua glória para o adorar. E Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então que Ele possa encontrar esses adoradores aqui neste local, no seu coração, que você realmente esteja o adorando em espírito e em verdade. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. em espírito, Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
que esse seja o seu prazer, o meu prazer e o nosso prazer é sempre adorar o Senhor. Amém? Você pode sentar, irmão, nesse momento. Nós iremos cantar mais uma canção e durante essa canção que nós iremos cantar, você pode trazer as suas ofertas até aqui à frente ao gasofilácio. Essa canção que nós iremos cantar é o hino 366 do Cantor Cristão, se você trouxe, né? Senão, se você sabe cantar, você pode cantar com a gente também, enquanto você dedica as suas ofertas à casa do Senhor. Ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício redentor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não possa face ver, na sua graça vou viver, e em cada transe sem falhar, sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir cessar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Louvado seja Deus. Vamos orar, agradecer pelos dízimos e ofertas entregues na casa do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo sustento da Tua casa, pelo favor do Senhor sobre a Tua obra. Obrigado, Senhor. A nossa palavra desta noite é única: gratidão, Senhor. Gratidão por tudo em quem o Senhor é, por tudo que o Senhor é na vida da Tua igreja. Nós somos gratos nesta noite. Abençoa, multiplica, Deus. Ó Deus, aqueles que com liberalidade, Senhor, contribuíram para a Tua obra, ou contribui, Senhor. Abençoa também aqueles, ó Deus, que não puderam, ó Deus, na noite de hoje, ó Deus, fazer essa oferta, Senhor, financeira, mas que a oferta dos seus corações seja recebida de bom grado
diante do teu altar, Senhor. A oferta de nossas vidas entregues a ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Abram aí no livro de Tiago. Amém? Vamos dar continuidade à nossa sequência de pregações aqui na carta de Tiago. Tiago, que nós já falamos antes, né? Tiago aqui, irmão do Senhor Jesus. Tiago, irmão do Senhor. É quem escreve essa carta, né? Quando a gente vai ver lá, capítulo 16 de Atos, nós vamos ver lá um discurso desse mesmo Tiago, naquele concílio que ocorreu ali, na igreja de Jerusalém, acerca de qual deveria ser adotada a forma da inclusão dos gentios na igreja do Senhor. E nós observamos naquela oportunidade que Tiago se transformou em um certo porta-voz daquela igreja, em uma voz ali dentro daquela igreja, e tendo a importância ali de ministrar o evangelho aos judeus, assim como Paulo teve a sua importância em ministrar o evangelho aos gentios. E ele, nesta carta, como nós já estamos aí ao decorrer desses domingos, ele trata apresentar a religião pura e a religião verdadeira. Tiago aqui ele não defende a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja de Roma, mas sim ele apresenta a religião verdadeira, a fé verdadeira, o cristianismo verdadeiro. Como se deve portar o verdadeiro servo de Deus, como deve ser o procedimento. Então ele se dedica a tentar passar esta mensagem aos leitores desta carta tão maravilhosa. E nós vamos dar início às exposições aqui no capítulo 2. Nós vamos começar do versículo 1. Hoje vai ser uma leitura um pouco extensa. Não vai ser uma exposição versículo a versículo, mas nós vamos ter uma leitura um pouco extensa até o versículo 13. Capítulo 2, do 1 ao 13. Amém? Todos encontraram? Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus, fazer essa leitura. Amém? Assim diz o Senhor: meus irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre maltrajoso, e tratais com deferência o que tem trajes de luxo, e lhe disser: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e dissertes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tornados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos os que oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a escrita: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo inquidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos.
Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo querido Deus, muito obrigado por esta leitura da Tua palavra. Mais uma vez, Senhor, eu te peço, a única coisa que eu te peço nessa noite, que o Teu Espírito Santo me ajude, ó Deus, a expor somente o que está escrito na Tua palavra, para que seja somente a voz do Senhor, e nada, absolutamente nada do coração desse pecador que vos fala nesta hora. Faz a Tua obra em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar, amém? Os versículos que acabamos de ler, irmãos, eles são usados de várias formas, né? Nós temos aí uma teologia que tem sido muito difundida no nosso meio evangelístico, principalmente aqui na América Latina, e vamos dizer aqui no Brasil, uma teologia que ela se abraça um pouco com uma teologia que foi abominada, né, pelas lideranças da Igreja Católica, que no meio evangélico ela tem recebido o nome de teologia da missão integral. Tem pontos positivos nessa teologia, mas tem muitos pontos negativos, tendo em vista que o principal objetivo, segundo a minha visão, do que eu já li de seus autores e do próprio testemunho de grandes autores dessa teologia, que o mais importante nessa apresentação não é a pessoa de Jesus nem o Evangelho, mas o viés político ideológico. E muitos deles se apegam em textos como esse para, de uma certa forma, demonizar todas as pessoas que têm condições financeiras, né? Colocar essas pessoas como os vilões da sociedade e colocar os pobres como vítimas constantes dessas pessoas maldosas. Ao jogarmos os nossos olhos rapidamente a esse texto, talvez venha essa ideia também à nossa cabeça, à nossa mente. Mas a ideia aqui, mesmo que Tiago está expondo muitas verdades, porque naquela época era comum que os judeus que tinham mais condições financeiras, eles realmente massacravam, os que tinham menos condições. Cobravam muito, não havia perdão, né, para as dívidas, né? E esse pessoal estava dentro da igreja. Dentro da igreja naquela época já tinha os ricos e já tinha os pobres. Na nossa época também tem, né? Nós vamos ter as pessoas ricas e as pessoas pobres dentro da igreja. Nós vamos ter até pessoas miseráveis dentro da igreja. E esse alerta que Tiago faz nesse escrito, ele é bem atual nos nossos dias. Eu sempre costumo dizer que quando você entra na igreja, às vezes você lá fora, na sua vida secular, você tem uma sequência de títulos, doutorado, mestrado, né? Ou você é uma autoridade aí constituída, um juiz, um desembargador, um ministro do Supremo, um presidente da República, um senador da República, um empresário de grande porte. Mas a partir do momento que qualquer pessoa dessa, ela adentra dentro da igreja, todos os títulos ficam fora da igreja.
Porque aqui dentro da igreja, porque simbolizando aqui dentro da igreja, mas para Jesus Cristo, essas pessoas têm o mesmo valor das pessoas que estão agora, nesse momento que a gente está celebrando o culto, e estão naquele sinal ali do cruzamento das Avenidas das Alagoas. Para Jesus, todos têm o mesmo valor. O que é que Tiago está fazendo aqui? Ele está chamando a atenção da igreja para que ela não faça acepção de pessoas. Por que ele está falando isso? Porque o Jesus, aquele Jesus que nós servimos, também ele não faz acepção de pessoas. Ele não julga pelo vestir, pelo falar, pelo poder econômico. Ele não julga pela opção sexual. Entenda, viu, irmãos? Não é porque nós não concordamos com determinadas práticas que nós odiamos as pessoas. Nós condenamos a prática, não as pessoas. Aliás, não somos nós, é a palavra de Deus. Mas nós devemos ter no nossa mente, no nosso coração, entendimento de que para Deus todos são iguais. Digamos, nós estamos aqui agora e entra uma pessoa bem vestida, né? Que nem entrou agora a Silvana aí, né? Digamos, entra um visitante bem vestido, né? Ele, sei lá, ele vai ser bem recebido, amém? Mas às vezes aí entra, vamos dizer que entra um travesti, com a roupa um pouco escandalosa. Talvez chame logo totalmente a atenção de todo mundo na igreja. E talvez muitos terão até um certo preconceito de chegar e falar com aquela pessoa, até apertar a mão, até dar um abraço. Principalmente os homens. Mas Tiago está dizendo que nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque isso é pecado. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Esse lugar aqui é um local de cura, amém? É um local de restauração, amém? É um local de amor, amém? É um local de misericórdia, amém? Não é um local de julgamento. O pastor não está aqui para julgar a sua vida, para avaliar se você é merecedor. Essa semana eu escutei algo interessante, né? Eu estava no trabalho, aí eu disse uma palavra não torpe, mas mais áspera, numa brincadeira com um colega. Aí tinha outro do lado, que não me conhecia, não sabia nem que eu era pastor, mas como o menino me chamou de pastor, aí ele disse: que é isso, pastor, não vai por céu assim não. Aí eu fui e disse para ele: se for pelos nossos méritos, o céu vai ficar vazio. Se você acha que a gente vai para o céu porque a gente merece, então pode ter certeza que o céu vai estar vazio, não vai ninguém. A começar de mim. Aí ele ficou surpreso, né, com a resposta. Por quê? Porque nós não somos melhores. Às vezes você pensa, porque você faz parte de uma igreja, você pensa que você é melhor do que as pessoas que não estão na igreja. Às vezes você pensa que você é melhor do que as pessoas que estão nessa hora que a gente está celebrando essa celebração, estão nos bares bebendo, se prostituindo, se drogando. Nós não somos melhores que essas pessoas. Essas pessoas têm o mesmo valor para Deus que eu e você. Deus ama elas também. Por isso que Ele nos ordena a pregar o Evangelho. Deus nos ordenou pregar o Evangelho só para as pessoas bem vestidas? É, irmãos? Para as pessoas ricas? Para as pessoas cheirosas? É, irmãos? Só para os heterossexuais? Ou Ele mandou pregar o Evangelho para todos? Então na igreja, a igreja é o local onde você vai encontrar muitos ex-drogados, ex-ladrões, ex-prostitutas, ex-adúlteros, ex-alcoólatras, ex-fumantes, ex-ateus. É o local dos ex aqui. E ela é o local dos ex porque ela não pode fazer acepção de pessoas.
E nós vamos ver aqui no capítulo 2 de Tiago. Eu quero que você durante a semana, você dê uma lidinha, mas dê uma mastigadinha, né? Aqui nós estamos só dando uma pincelada, né? O Espírito Santo está só trazendo alguns pontos de atenção a esse texto para nós nesta noite. Como eu disse aqui no início, essa não vai ser uma exposição versículo a versículo, mas é uma exposição do texto. Nesse capítulo, Tiago também traz uma advertência. Ele vai dizer que, com o mesmo rigor que você julga, se você não tiver misericórdia, não espere que os outros terão misericórdia de você. Isso é um alerta para os candidatos ao ministério pastoral, viu? Viu, irmão? O pastor, quando ele é duro demais, não tem misericórdia, naturalmente a igreja não vai ter misericórdia dele. Jesus tinha ou não tinha misericórdia? Jesus dizia, né? Vai, não peques mais. Jesus tinha ou não tinha misericórdia? Jesus sabia que Judas ia trair ele, desde o momento que escolheu Judas para ser um discípulo. Mas ele tratou Judas diferente dos outros? Com menos amor? Até no último momento, Judas vai trair ele com um beijo. É coisa terrível, né? Você ser traído com um beijo. Jesus ainda olha para Judas e ainda dá mais uma chance a Judas. Jesus ainda fala, me traindo com um beijo. Ainda deu uma chance para que ele se arrependesse. Jesus demonstrou ainda amor por aquele que o traiu, que o entregou. E às vezes você não quer ter misericórdia. E eu não quero ter misericórdia. Eu quero que você entenda, ter misericórdia não significa concordar com as coisas erradas. Amém, irmãos? Entenda que não é isso que o pastor está dizendo. Ter misericórdia significa dar oportunidade, dar uma chance. Ter misericórdia é quando o irmão erra, cai, você dá a oportunidade para ele se corrigir. É você não matar ele. O mundo vai dizer o seguinte, né? Vai dizer que quando você vê um caído no chão, corte a cabeça. Não se escandalize não. Mas acredite se quiser, esse foi um conselho que eu recebi de um pastor quando eu fui ordenado. Mas quando eu olho para os ensinamentos de Jesus, eu não vejo Jesus dizendo isso. E às vezes você vai ter que engolir o seu orgulho, seus conceitos, para usar de misericórdia, para viver isso aqui. Outro alerta interessante que Tiago traz, nesses versículos que acabamos de ler, é que nós devemos viver de forma coerente com aquilo que falamos. Então, se eu peço a vocês para ter misericórdia, eu tenho que ter misericórdia também. Não adianta eu pedir para que a igreja tenha misericórdia e eu não tenho misericórdia. O irmão errou, pronto, vou botar para quebrar no irmão aí. Vamos excluir do rol de membros, vamos botar o EPA, vamos expor aqui. Ainda bem que desde o início vocês já observaram que o pastor Albertino não faz dessa forma, né? Até porque ele erra também, viu, irmãos? E ele sempre diz isso, né? Faz questão de dizer à igreja que eu não sou perfeito. Tem muito pastor que... Eu vi um vídeo esses dias que os irmãos colocando tapete porque o cara não podia pisar no chão, porque o cara era santo. Nem Jesus eu vi fazer um negócio desse. A igreja está cheia, sabe de quê, irmãos? De santos, amém? Amém? Santos porque somos separados do pecado. Separados em que sentido, pastor? Nós lutamos contra ele. Mas a igreja também está cheia, sabe de quê? De pecadores. Porque eu sou pecador. Você é? Amém, irmão?
Porque a palavra de Deus diz, aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. É por isso que nós devemos exercer misericórdia. Tiago está dizendo isso para a igreja. Tiago está querendo acabar com a hipocrisia dentro da igreja. É hipocrisia. Você dizer que é melhor do que os outros. É hipocrisia eu tratar a irmã fulana de tal porque ela dá o dízimo tal, eu tratar ela com privilégio na igreja, enquanto a irmãzinha que dá o dízimozinho dela vê até nem dá dízimo. É a realidade dela. E eu menosprezar a irmã. Estou sendo um discípulo de Jesus? Eu já disse várias vezes aqui na igreja. Eu não vou dizer o nome porque para preservar, né? Mas os tesoureiros sabem. Eu não quero saber quem dizima, quanto dizima, quando não quero saber, não tenho o mínimo interesse nisso. Até porque é uma questão da pessoa com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. E também nesse sentido eu não faço acepção. E não devemos fazer, nem os tesoureiros, nem o conselho principal da igreja, nem os irmãos da igreja. Que às vezes não é só o pastor que faz, às vezes na igreja, às vezes os irmãos observam aquele irmão e colocam o irmão se levanta, chega irmão, senta aqui. Vocês já observaram que nem cadeiras eu boto aqui, né? Eu convido os pastores para pregar, eles sentam aí. Porque todos somos iguais diante de Deus. Jesus não faz acepção de pessoas. Outra coisa que isso causa é a ideia de que as pessoas, muita gente não vem para a igreja porque diz, não, quando eu deixar de fazer isso, eu vou para a igreja. Não vai nunca. Mas por que as pessoas pensam isso? Porque tentam passar para aquela pessoa que aqui está cheio de pessoas perfeitas. E ela imperfeita não se encaixa aqui. Ela acha que Jesus está fazendo o quê? Acepção de pessoas. Por causa de quem? Por causa da igreja. Quando a palavra de Deus diz que Jesus não faz. Não, eu estou pecando, eu peco, eu cometo esse erro, mas eu vou frequentar a igreja, eu vou andar com Jesus até um dia eu deixar de fazer. Amém, irmãos? Conheci um irmão que dizia, eu na época era membro ainda da PIB, e ele fumava. Ele dizia, não irmão, eu só vou para a igreja, eu não vou mais para a igreja não, porque eu estou na igreja, mas eu ainda fumo. E eu acho isso, que eu estou envergonhando. Que conversa é essa, homem? Eu era novinho na fé ainda. Mas eu já tinha entendido já a mensagem. Eu digo, não, continue indo, que Jesus vai ajudar, um dia você deixa. Continue indo. Você sem ir, você vai enfraquecer. Mas talvez fosse outra pessoa dissesse, não, realmente só venha quando deixar. É essas situações que Tiago está tratando com a igreja. É essas situações. Nós devemos viver Cristo, amém? Amém. Você não deve viver a igreja Batista Ágape, amém? Amém, irmão. Você não deve viver uma denominação, um grupo. Você deve viver Cristo. Você não deve ficar preocupado em agradar as pessoas que estão aqui, não. Nem agradar o pastor. Principalmente eu. Não se preocupe em agradar, não. Você deve buscar o quê? Auxílio e socorro nos pés de Jesus. E quando a gente souber de alguma coisa, a gente deve fazer o que? Ajudar. Não condenar. Não discriminar. Quem entrar por essa porta aí não deve ser discriminado, irmãos. Deve ser cuidado. E isso só é possível quando a gente entende que nós estamos em pé de igualdade. Deus olha para aquela pessoa da mesma forma que nos olha.
Você hoje está lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Mesmo o pecador, mesmo errando. Porque talvez você não fique na internet vendo coisas que não devia ver. Talvez você não fique com conversas que não deveria ter. Mas talvez você tenha a linguazinha afiada para falar da vida dos outros. É a mesma coisa. Tiago fala isso. O mesmo que disse não adulterarás, falou não matarás. Então para Deus não tem também essa medição. Não, isso aqui é mais grave, isso não é, isso não é não. Para Deus está tudo igualzinho ali. Talvez você não cometa o erro que o pastor Albertino comete, mas você comete outro. Talvez eu não cometa o mesmo que você, mas você comete outro. Ficar sentado aí assistindo o pastor Albertino pregar é fácil. Agora imagine aqui Tiago e os outros discípulos, apóstolos. Era Jesus pregando e Jesus via tudo. E Jesus via tudo e não fazia exceção. Olha que maravilha. Deus é tão maravilhoso que não permite que a gente veja tudo, que a gente conheça tudo um do outro. Porque talvez a gente fizesse exceção se soubesse. Outra coisa interessante que nós observamos aqui é que Deus, ele é Deus dos pobres, amém? 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 Mas também ele é Deus dos ricos. Ele é Deus de todos. Ele é Senhor de todos. Ele ama a todos. Ele quer salvar a todos. É interessante, né, que no final aqui, versículo 13, Tiago vai dizer, né, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Vou repetir. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Você vai ser julgado à altura do seu julgamento. Aí ele finaliza a última estrofe dizendo: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabe por quê, irmãos, a misericórdia triunfa sobre o juízo? Porque o juízo ele mata e a misericórdia restaura. Amém? Que possamos usar de misericórdia, que possamos ser uma igreja que faça jus ao nome que Deus escolheu para ela, Ágape, a igreja do amor, que nós possamos expressar o amor de Deus através da misericórdia, através do amor. Não quer dizer que você tenha que concordar com tudo, mas discorde daquilo que você tem que discordar, mas sem esquecer a misericórdia. Em tudo na sua vida, nunca esqueça a misericórdia. Aqueles candidatos, o candidato ao ministério pastoral, nunca esqueça. O seu púlpito tem que estar cheio de misericórdia. Se o seu púlpito estiver cheio de juízo, você rapidamente atrairá o juízo sobre a sua vida. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Santo querido Deus, muito obrigado por esta reflexão no teu texto sagrado. Que maravilhoso é saber e ter a certeza que o Senhor não faz acepção de pessoas, que o Senhor ama todos nós, principalmente porque o Senhor nos ama não por aquilo que a gente é ou faz ou que tenha, mas simplesmente porque o Senhor decidiu nos amar. E isso se resume a um único ato, um ato de misericórdia. E é isso que o Senhor espera de nós, que possamos usar da mesma misericórdia.
Faz-me lembrar, Senhor, a parábola em que o Senhor fala do homem que tinha uma dívida e que teve essa dívida perdoada, e que assim que teve a sua dívida perdoada, encontrou no caminho outro que o devia, cobrou a dívida, o outro, não tendo como pagar, o lançou na prisão. Quando aquele que havia perdoado soube o que ele fizera, foi lá e tornou a cobrar a dívida e a levá-lo ao cárcere. Assim será conosco, pois o Senhor perdoou a nossa dívida. O Senhor usou de misericórdia. E nós devemos ser obedientes e prudentes. E espalhar por esse mundo a mesma misericórdia. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado por esta reflexão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero que o casal venha aqui à frente, da Lila e André, e cantem a canção que vocês dois escreveram, baseado no livro de Tiago. Amém? Venha. O soldado tem que estar pronto para a guerra. Mandaram para mim porque quiseram. Chega. Testa aí. Oi, oi. Oi. Surpresa. Vamos lá, a gente não ensaiou não, mas a gente só fez gravar lá em casa. A gente chegou um dia em casa, depois da pregação que o pastor tinha feito, a gente sentiu a vontade de compor alguma coisa baseada no livro de Tiago, né? Então a gente fez uma canção, né? Que é para ajudar também, nos ajudar, na verdade, a memorizar a palavra de Deus, a guardar aquilo que nós temos aprendido, porque a música também serve para nos ajudar a guardar a palavra de Deus, né? Então, o propósito é esse. Então, vamos lá, deixa eu ficar aqui mais perto. Tudo de bom que nós temos e todo dom perfeito vem lá do céu. Descem do Pai Criador, que nunca mudou e nem pode mudar. Foi segundo o seu querer que nos deu um novo nascer. E por meio da palavra da verdade, fomos gerados para a liberdade. Para ser praticantes do Evangelho do Senhor, não meros ouvintes da palavra sem amor. Andar em santidade e servir aos meus irmãos, pois assim nós viveremos a mais pura religião. Vamos para o início agora. Tudo de bom que nós temos e todo dom perfeito vem lá do céu. Descem do Pai Criador, que nunca mudou e nem pode mudar. Foi segundo o seu querer que nos deu um novo nascer. E por meio da palavra da verdade, fomos gerados para a liberdade.
praticantes do Evangelho do Senhor, não meros ouvintes da palavra sem amor, andar em santidade e servir aos meus irmãos, pois assim nós viveremos a mais pura, para ser praticantes do Evangelho do Senhor, não meros ouvintes da palavra sem amor, andar em santidade e servir aos meus irmãos, pois assim nós viveremos a mais pura religião. Amém. Foi sem ensaio, mas deu certo. Fica tão bonitinho, né, irmãos? Fica bonitinho os dois cantando juntos, né? Na hora chega a ficou vermelhinho. A língua ficou vermelha. Até ficou, eu acho que benção, né, irmãos? Benção, né? Benção. Deus nos ajude, irmãos, a agir com misericórdia. O mundo que nós vivemos precisa de misericórdia. Está tendo um grande mover midiático, né, em relação à questão do preconceito racial, né, oportuna, né, essa palavra. Nós não tínhamos programado pregar nesse texto diante desse contexto mundial. Como os irmãos bem sabem, a gente vem seguindo sequências, mas veio que encaixou direito. Talvez você tenha assistido, né, nas televisões várias matérias em que eles enfatizam que vidas negras importam. Amém? Amém. Vidas negras importam, Amém. mas as vidas brancas também. Todas as vidas importam para Jesus. Negros e brancos. Negros e brancos. Quero que você entenda isso saindo hoje daqui. Todos importam. Todas as vidas são importantes para Deus. Dos pobres, dos ricos, dos negros, dos brancos, dos índios. Todas as vidas são importantes. E nós devemos orar por todos. Amém. Jesus diz que mérito há em orar sempre só por aqueles que amamos. Jesus nos ensinou que devemos orar até pelos nossos inimigos. Sabe por que Jesus ensinou isso? Porque Ele não faz exceção em pessoas. Que isso seja uma realidade na minha e na sua vida. Amém? Amém. Irmãos, nós estamos encerrando o culto, certo? Nós estamos com uma pendência muito grande. André vai colocar no grupo da igreja, né? Esse culto. É importante, essa mensagem vai chegar nos que ainda não estão vindo. Né? Eu tenho a extrema necessidade de que os irmãos que não estão vindo à igreja, eles venham, para que a gente possa fazer a sessão, né, para botar em dia as questões administrativas da igreja. Né? Nós temos algumas questões administrativas para botar em dia na igreja, mas só podemos realizar a sessão se tiver um número de membros suficiente para que ela seja realizada. Então eu conclamo os irmãos que estão vendo esse vídeo pelas redes sociais que venham à igreja no próximo domingo, para que a gente possa fazer a nossa sessão e assim pôr em dia essas questões administrativas que são importantes também para a caminhada da nossa igreja. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? A palavra de Deus, ela vem como um alento aos nossos corações. Ela vem como um alimento. Ela vem como um suprimento. A palavra de Deus, ela vem para retirar do nosso coração a mágoa, a tristeza, a amargura. Ela vem como um remédio que cura, que salva, que restaura. A palavra de Deus, ela é maravilhosa.
A palavra de Deus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar, eu também o negarei. Então que você tome essa decisão, onde você estiver nos assistindo, onde você estiver, e confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém. E entregar a sua vida a Jesus. Amém. Nós estamos aqui para ajudar você a cada dia mais amar esta palavra e a entender essa maravilhosa graça, a receber essa tão espetacular misericórdia. Deus abençoe. Vamos orar. Santo querido Deus, nós, ó Deus, te agradecemos por tudo que foi realizado aqui nesta noite. Tua palavra foi lançada aos corações nessa noite. E nós cremos, ó Deus, que ela dará fruto no momento oportuno. No momento já escolhido por Ti, Pai. Ó Deus, que ela seja como uma chama viva nos corações. A arder, ó Deus, a impulsionar, ó Deus, a que as pessoas tomem a atitude de Te seguir, Deus. De se jogar em Teus braços, Senhor. De declarar publicamente que pertence ao Senhor. Que o Senhor nos conceda uma semana de paz, de alegria, de lutas e de vitórias. Porque sem as lutas não há as vitórias. Nós partimos para cada luta já alegres na certeza de que somos mais do que vencedores. No nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo de Deus que aqui está reunido e com todo o povo de Deus que se encontra espalhado pela face da terra. Nós oramos no nome que está acima de todo o nome do Senhor Jesus. Amém. Você tem uma semana abençoada na presença de Deus. Amém.